everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos dar início à nossa aula. Lembrando que o nosso objetivo principal é, como sempre, ampliar o léxico, ampliar o nosso vocabulário dentro dos textos, dentro do questionário que vamos ter no decorrer da nossa aula e vamos falar sobre o presente simples. O que nós temos que lembrar é que quando a gente fala de uma rotina, né, por exemplo, falamos de rotina e para iniciar a aula vamos relembrar o presente simples, que ficará mais fácil para entender as atividades. Aqui nós temos uma frase do Garfield que diz o seguinte: My morning routines includes 10 minutes of sitting in bed and thinking about how tired I am. Então, vejam, como nós sabemos, Garfield é um personagem que ele não gosta de segundas-feiras e principalmente das manhãs. Então, ele diz que amanhã, as rotinas matinais dele inclui sempre 10 minutos ele sentado na cama pensando, né, como ele ainda está cansado, certo? Quando a gente fala de presente simples, a ideia sempre é falar de fatos, acontecimentos, gostos, sentimentos, desejos, opiniões, como por exemplo nós temos aqui, Sam likes to go camping in the woods. Então, no caso, o Sam gosta de acampar na mata, ou acampar, né, na parte de campo. I like to go camping in the woods. Eu gosto de acampar, de fazer acampamentos no campo. Mas observem que nós temos diferenças quando nós falamos de Sam e quando nós falamos de eu. Por quê? Porque quando a gente trabalha com variação de pessoas, no presente simples, nós vamos ter essa modificação. Quando a gente fala das terceiras pessoas do singular, he, she e it, nós precisamos observar algumas alterações. Por exemplo, a terceira pessoa do singular de alguns verbos recebem S. A maioria deles que são terminados em consoantes ou que terminados em E, mas que o som da letra E não vai aparecer, vai receber a letra S. Como, por exemplo, work, works, love, loves, sing, sings. Observe aqui, pessoal, que quando a gente tem essa variação, esse S não indica plural, indica que nós estamos falando de terceira pessoa, certo? Os verbos que são terminados em dois S's, SH, CH, Z, X e O, nós vamos adicionar a expressão ES ao final do verbo, como por exemplo, kiss, kisses, wash, washes, watch, watches, fix, fixes, go, goes. Então, lembrando que todas as vezes que nós tivemos dois S's, SH, CH, X, Z e O, o acréscimo do ES é necessário terceiras pessoas, he, she e it. Se o verbo termina em Y, mas é precedido de uma consoante, nós vamos adicionar, nós vamos trocar o Y por I e adicionar o ES, como por exemplo, try, tries, fly, flies, study, studies. Todos eles terminam em Y e são precedidos de consoante. A exceção que nós temos é o verbo have. Por quê? Porque na terceira pessoa ele passa a ser has. Então nós temos I have a new car, eu tenho um carro novo, mas se eu faço a mesma frase em terceira pessoa, she has a new car. Ela tem um carro novo, ok? Na forma negativa e interrogativa, nós vamos ter o acréscimo de duas auxiliares. Do not ou don't para I, you e we, you, they. Então, as duas primeiras pessoas do singular e as pessoas do plural. E nas terceiras pessoas do singular, he, she, it, nós vamos utilizar does e doesn't. Does se for pergunta, doesn't se for negativa. Nota, quando a gente usa um auxiliar, o verbo permanece na forma base. Isso quer dizer que, na negativa e na interrogativa, em terceira pessoa, se eu estiver usando does ou doesn't, nós necessariamente não adicionaremos S, ES, nem IES no verbo principal, ok? Bom, vamos observar a semana do Mr. Brown. Mr. Brown's weekly routine, a rotina semanal do Sr. Brown. Mr. Brown is a very busy man. Use the picture on the left and your imagination to write sentences about what he does. Então, a semana do Sr. Brown é muito ocupada, ele é um homem muito ocupado.
Vocês vão, nos próximos slides, observar a figura e irão, com a sua imaginação, escrever qual seria a rotina do Sr. Brown. Por exemplo, no domingo, on Sundays, he does the laundry. Por quê? Nós temos aqui ele lavando roupa. Então, no domingo, ele faz a parte de lavagem de roupas. Ok? Agora, eu vou dar um tempinho para vocês responderem qual é a rotina dele durante os outros dias da semana. On Mondays, on Tuesdays. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna. Observem, pessoal, que quais seriam duas possíveis respostas, tanto para segunda ou para terça-feira? O que o Sr. Brown está fazendo nessa situação? Então, nós podemos dizer que, on Mondays, he cooks dinner. Observem que nós estamos em terceira pessoa, numa afirmativa, então nós temos o S acompanhado do verbo cook, cozinhar, e on Tuesday, he washes his car. Nas terças-feiras, ele lava o carro dele. Ok? Agora, qual seria a rotina do Sr. Brown nos outros dias, na quarta e na quinta? On Wednesday and on Thursday. Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta.
Então, pessoal, na quarta e na quinta, on Wednesdays and on Thursdays, o que será que o Sr. Brown poderia fazer? Uma possível resposta que nós temos aqui é on Wednesdays, he watches TV. Lembrando que o verbo em questão tem o CH no final, então vai ter ES. On Thursdays, he washes the dishes. Então, nas quintas, ele costuma lavar a louça. E o que será que acontece on Friday and on Saturday? Vou dar mais um tempinho para vocês responderem, a gente já volta. Então, pessoal, observando aqui, terminando a nossa semana, o que o Sr. Brown, Mr. Brown fez no sexta ou no sábado? Possíveis respostas, porque como eu disse para vocês, a ideia é vocês utilizarem a sua imaginação. Então, on Fridays, he plays soccer e on Saturdays, he goes fishing. Como eu disse para vocês, todas as frases em questão são frases que estão na afirmativa, porque nós estamos relatando um fato ou um acontecimento. Então, dessa forma, a regra principal da terceira pessoa aparece aqui, porque sempre que estamos falando de alguém, nós estamos falando para vocês de alguém, ou o inverso, vocês estão falando para mim do Sr. Brown. Sempre terceira pessoa, certo? Agora, nós vamos observar que nós temos a my aunt from. My aunt comes from Woolloomooloo in Australia. Here are some of things she likes and some of things that she doesn't like. Então aqui nós temos a ideia de que nós vamos mostrar também uma situação onde traz a nossa tia aqui, ó, que ela vem de uma cidade chamada Woolloomooloo, na Austrália, e nós vamos mostrar o que ela gosta ou o que ela não gosta, certo? Então, por exemplo, observem a figura aqui. What she likes and what she doesn't like. O que ela gosta ou não gosta, como eu já disse para vocês. Por exemplo, she likes cheese, but she doesn't like meat. Ela gosta de queijo, mas ela não gosta de carne. She likes sheep, but she doesn't like cows. Ela gosta de ovelhas, mas não gosta de vacas. Observem que nós temos afirmativo e negativo dentro da mesma frase. Então prestem muita atenção quando vocês tiverem que reescrever essa situação. Porque observem que nós temos algumas imagens, né? Então, por exemplo, nós já usamos a 1 e a 2. Então nós temos books and magazines, chess and cards, apple and bananas e coffee and tea. A primeira palavra sempre é o que ela gosta e a segunda sempre o que ela não gosta, para auxiliar vocês na resolução desse exercício.
Vou dar um tempinho para vocês fazerem e a gente já volta. Observem, pessoal, de acordo com as nossas figuras e as nossas informações, como nossas frases deverão ficar. Então, nós temos, por exemplo, aqui, she likes books, but she doesn't like magazines. She likes chess, but she doesn't like cards. She likes apples, but she doesn't like bananas. She likes coffee, but she doesn't like tea. Então, vejam que nós temos sempre a utilização do verbo na forma afirmativa, seguido dele na forma negativa, com a auxiliar de negação que eu já falei para vocês, o doesn't, porque nós estamos usando she, estamos falando da nossa tia. Então, nesse caso, na primeira parte da frase, o verbo vai receber o S, mas, como tem auxiliar na segunda, ele não recebe, ok? Agora, choose the best response. Então, nós temos as frases aqui e eu quero que vocês observem e marquem qual é a alternativa correta para cada uma delas. Panda, bamboos. Aí nós temos duas possíveis respostas. Eat or eats. Tigers, stripes. Has or have. Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta. Então, pessoal, na nossa possível resposta aqui, pandas, bamboo. Panda eat bamboo. Por quê? Observem que nós estamos com o plural, né? Então, aqui sim nós temos um plural, a forma de escrita do verbo é normal. Segunda ou terceira pessoa, no caso aqui, terceira pessoa do plural. A mesma coisa se acontece com tigers, porque nós estamos falando de plural. Então, tigers have. Diferente que a única exceção em terceira pessoa é has. Mas nesse caso, plural, fica sendo have, ok? Agora nós temos aqui, insects ate legs.
doesn't have or don't have. Kangaroos, Australia, live or lives? Vou dar mais um tempinho para vocês responderem. Observem o sujeito da frase e a gente já retorna. No nosso caso, como eu disse para vocês a respeito das nossas frases, insect ate legs e kangaroos, Australia, qual é o verbo que preenche corretamente as duas frases? Né? Insects doesn't have. Aqui por quê? Porque insetos e a palavra ela já é no plural, mesmo a gente falando de uma espécie. Então aqui, insects doesn't have 8 legs e kangaroos, plural, um coletivo de animais aqui, live in Australia, ok? Ready for our quiz? Vamos fazer o nosso quiz. Então nós temos aqui duas perguntas. We near the station. Então temos work, works e working. E na segunda pergunta, Pete breakfast at work. Também três possíveis respostas, have, haves or has. Na nossa primeira frase, we work near the station. Plural, primeira pessoa do plural. Dessa forma, nós vamos manter o verbo na sua forma de escrita tradicional. Pete has breakfast at work. Lembrando que eu estou falando com vocês sobre o Pete, terceira pessoa. Eu falando com vocês sobre o Pete. Nesse caso, o verbo have em terceira pessoa passa a ser has, ok? Nessa aula, nós fizemos alguns exercícios para fixar o presente simples, ampliamos o vocabulário por meio das atividades. E lembrem-se, pessoal, sempre, presente simples, nós vamos falar de fato, rotina, uma situação, um ponto científico. E dessa forma, nós precisamos prestar atenção na sua forma afirmativa às terceiras pessoas, que causa um pouquinho mais de confusão. Na negativa e na pergunta, lembrem de colocar adequadamente a auxiliar de negação correta, ou se for uma pergunta, iniciar a pergunta sempre com o auxiliar e o verbo na forma base para todas as pessoas, independente se for primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular ou as terceiras pessoas do plural, ok? Ficamos por aqui, me despeço and see you!